No Saber Direito desta semana, a aula é sobre direito administrativo. A professora Michelle Marie vai atualizar as questões relativas à nova Lei de Licitações e Contratos. Durante as 5 aulas, vão ser abordados o planejamento da contratação, a governança e a gestão de riscos. A professora vai falar ainda sobre a duração, as alterações de contratos, assessoramento jurídico e contratação direta. Assista agora a aula 3. Olá! Vamos agora para a nossa aula 3. Então, a aula 3 vai tratar sobre a duração dos contratos administrativos na nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133 de 2021. Então, convido os senhores para saber um pouco mais do que é a duração dos contratos na nova Lei de Licitações e Contratos. Eu sou a professora Michelle Marie e vamos iniciar aqui o conteúdo da aula 3. Bom, como a gente viu até aqui, existe toda uma divisão dentro da nova Lei de Licitações e Contratos. Então, ela traz ali, de início, o âmbito de aplicação dela, trata da governança da contratação, do planejamento interno, do processo licitatório, depois ela vai tratar do processo licitatório em si e depois a gente vai lá para o título 3, né? Que vai tratar dos contratos, da fase de execução contratual. Então, a gente está aqui no título 3, dentro da nova Lei de Licitações e Contratos. Recapitulando o que a gente viu aí da aula 1, junto com a aula 2, a gente tem na linha traçada sobre o processo licitatório, o insumo, que é a minha necessidade, a necessidade da administração pública. A gente tem no estudo técnico preliminar como artefato da fase interna, da fase de instrução do processo licitatório. Ali a gente vai achar a solução que eu tenho para fazer a contratação daquele objeto, daquela minha necessidade administrativa. E aí a gente vai passar para a fase de confecção do artefato da contratação de acordo com o objeto da minha contratação. Eu vou ter a publicação do meu edital, inaugurada a fase externa e vou ter ali assinatura e início da fase de execução do contrato, da execução contratual. Então, lá no artigo 19 da Instituição Normativa 5 de 2017, como a gente viu lá na aula 1, a gente tem aí delimitada a fase de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão dos contratos. Bom, como os senhores bem sabem, e como eu já falei também, tanto na aula 1 quanto na 2, a Instrução Normativa 05 de 2017, ela regulamenta o microsistema jurídico da 866, da Lei número 866 de 93, que é a norma geral de contratação pública, que a gente tem vigente até 1º de abril de 2023, se não for prorrogado o início da vigência da nova Lei de Licitações e Contratos. Como eu falei para os senhores, a nova Lei de Licitações e Contratos previu a possibilidade de utilização a partir da publicação dela, que foi em 1º de abril de 2021 até 1º de abril de 2023, de utilização simultânea dos regimes. Então, durante esses 2 anos, eu posso utilizar ainda a Lei 8666, a Lei 10.520, que é do pregão, e a Lei do RDC, que é a 12.462, que tem objetos específicos para aplicação. Então, para saber quais objetos podem ser aplicados ao RDC, Regime Diferenciado de Contratação, eu tenho que fazer a leitura lá do artigo 1º da Lei 12.462, ok? Isso é recapitulando para a gente entrar aqui já no que a gente tem sobre a duração dos contratos administrativos, ok? Primeiro, a gente tem que saber e definir o que é contrato administrativo. Então, a gente pode fazer e utilizar uma definição para contrato administrativo como um ajuste de vontade entre particular e administração pública. Ele vai definir as cláusulas relacionadas ao contrato. E aí, quando eu tenho exigência de cláusulas específicas, quando vem uma exigência da lei, as cláusulas vão ser consideradas específicas, tá?
Dentro do contrato administrativo, para quem segue a doutrina de que contrato não é ato administrativo, eu tenho uma concepção de que o privado tem liberdade de escolha, mesmo no contrato administrativo. E ele teria liberdade de escolha em que situação, em que sentido, para que eu considere que o contrato administrativo traz essa possibilidade de liberdade de escolha. Então, eu vou ter autonomia de vontade na formação do ato jurídico, tá? Por eu ter autonomia de vontade na formação do ato jurídico, eu considero que o privado tem liberdade de escolha e, para essa doutrina, o contrato administrativo não seria considerado ato administrativo. Para a doutrina que considera contrato administrativo como ato administrativo, o considera por conta das prerrogativas que a administração pública tem em relação ao contrato administrativo. Dentre essas prerrogativas, a gente tem as chamadas cláusulas exorbitantes, tá? E a gente vai ver um pouco mais adiante nessa aula o que são as prerrogativas, porque eu digo que a administração tem a supremacia ali no âmbito, do contrato administrativo, tá? Então, qual é a diferenciação de contrato administrativo para contratação? Contratação, a gente pode entender como atendimento à necessidade do órgão ou entidade. Eu vou assegurar com a contratação a seleção da proposta apta a gerar resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública. E vou considerar na contratação, inclusive, o ciclo de vida do objeto, tá? Para eu entender como funciona o ciclo de vida do objeto, considerados os aspectos de sustentabilidade ambiental, eu vou deixar aqui para leituras dos senhores o Guia Nacional de Sustentabilidade da Advocacia Geral da União, tá bom? Tá lá no site da Advocacia Geral da União, lá no site da AGU. O guia, ele é confeccionado pela Câmara Nacional de Sustentabilidade, que é mais uma das câmaras temáticas da Advocacia Geral da União. Bom, eu vou considerar na contratação, inclusive, esse ciclo de vida do objeto. Eu vou garantir a isonomia de competição entre os possíveis fornecedores e aí eu tenho uma justa competição. Eu vou ter que ter um preço compatível com o mercado e vou evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Isso tudo também está lá no artigo 3º da portaria da Secretaria de Gestão da 8678 de 19 de julho de 2021, que a gente tanto falou na aula 1, ok? Lá no artigo 89, o artigo 89 da nova Lei de Licitações e Contratos, ele vai trazer os contratos de que trata essa lei, vão ser regulados pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público. Isso quer dizer o quê? Se eu estou falando de contrato administrativo, eu estou num ambiente ali de preceitos de direito público. Então, eles devem ser considerados e internalizados nos contratos administrativos. A eles vão ser aplicados supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Então, olha lá, atenção, não é porque eu estou dentro do contrato administrativo que eu não posso considerar preceitos de direito privado, ok? Então, eu posso considerar supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e preceitos relacionados a direito privado. Quando na aula 4 nós vamos tratar das alterações dos contratos administrativos, eu vou ali colocar para os senhores uma utilização de um preceito de direito privado dentro do contrato administrativo, dentro da contratação pública, melhor dizendo, na questão do reajuste da ata de registro de preços, tá? Por enquanto aqui a gente pode ficar como exemplo de utilização de preceitos do direito privado, contrato que seja para locação, ok? Que a administração faz também dos imóveis que ela eventualmente tem que locar. Bom, sobre as prerrogativas da administração, a gente tem lá no artigo 104 da nova Lei de Licitações e Contratos. Quais são esses tipos de prerrogativas que a administração tem? Eu posso modificar o contrato unilateralmente. E aí, no inciso 1,
eu vou ter que ter uma adequação ao interesse público e direitos do contratado. Eu posso extinguir unilateralmente esse contrato. E aí, no inciso 2, vou ter que ter previsão na lei para isso. Eu posso fiscalizar a execução do contrato, tá lá no inciso 3 do 104. Eu posso aplicar sanções, tá lá no inciso 4, e eu vou aplicar sanções pela inexecução total ou parcial do ajuste. E eu posso ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoas também, pessoal. Isso são aí consideradas prerrogativas da administração pública, tá? Quando eu for ocupar provisoriamente bens móveis e imóveis e utilizar pessoal a serviços vinculados ao objeto do contrato, eu vou considerar o risco à prestação de serviços essenciais e a necessidade de acautelar a apuração administrativa de tarifas contratuais pelo contratado, inclusive após a extinção do... Eu vou considerar a necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais pelo contratado, inclusive após extinção do contrato. Isso dentro da ocupação provisória de bens móveis, imóveis e utilização de pessoal. Prerrogativas da administração a gente tem no artigo 104 da nova Lei de Licitações e Contratos, e ela traz para a gente aí a questão da supremacia do interesse público da administração. Nós sabemos que a administração aí, enquanto contratante, no âmbito do contrato administrativo, ela é a guardiã do interesse público. Por que ela é a guardiã do interesse público? Porque é ela que está ali cuidando da contratação do objeto para lá no final implementar, viabilizar política pública, né? Então, eu pego ali aquele recurso público, a partir daquele recurso público, eu, a administração pública, faço a contratação ali para eventualmente estar implementando, viabilizando políticas públicas. Então, vamos trazer um exemplo para ficar mais claro para os senhores, tá bom? No âmbito da pasta, por exemplo, da Justiça e Segurança Pública, eu posso ter um programa de viabilização de compra de viaturas para todos os estados da federação. Então, eu posso, enquanto Ministério da Justiça, fazer essa aquisição centralizada, nacional, para todos os estados, inclusive também para o DF, onde está o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Então, eu vou lá, lanço o meu edital. Provavelmente eu vá fazer por registro de preço, né? E aí eu utilizo o sistema de registro de preço como um procedimento auxiliar à contratação, auxiliar ao pregão, auxiliar à contratação não, perdão, auxiliar ao procedimento licitatório. Então, eu vou utilizar o sistema de registro de preço como auxiliar ao procedimento licitatório, porque eu vou utilizar o pregão para fazer essa contratação dessas viaturas, porque é um programa da pasta Justiça e Segurança Pública. Muito bem, comprei as viaturas para todos os estados, eu vou lá e faço a doação para cada um desses estados, ok? Então, eu assino lá um termo de doação com cada um dos estados e entrego a viatura. Está aí viabilizada a política pública, ok? Então, esse é o sentido da contratação pública no viés também de implementação de políticas públicas. Muito bem, considerando ainda a duração dos contratos administrativos, a gente pode ainda tem admitida o quê? A manutenção em sigilo de contratos e de termos aditivos. Então, eu posso ter aí a manutenção em sigilo de contratos e de termos aditivos. Se eu precisar de segurança da sociedade e do Estado, ok? É bom que vocês olhem aí a Lei 12.527 de 2011. Mas eu posso admitir o sigilo, isso está no artigo 91 da nova Lei de Licitações e Contratos, a 14.133 de 2021. Eu posso considerar ainda dentro do contrato administrativo, tá? Deve conter
cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preços. Então, dentro do contrato administrativo, eu tenho que ter uma cláusula que vai estabelecer aí que reajustamento de preços eu vou fazer. E isso independentemente do prazo de duração, tá? Com a data base vinculada à data do orçamento estimado. E poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial. Isso está no artigo 92, parágrafo 3º da nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133. Deverão conter ainda cláusula que declare competente o foro da sede da administração para dirimir qualquer questão contratual, inclusive domiciliadas no exterior. E tem exceção, está lá no artigo 92, parágrafo 1º da nova Lei de Licitações e Contratos. Então, vamos ter em mente aí que eu tenho cláusulas necessárias dentro do contrato administrativo e todas as cláusulas que devem conter está lá no artigo 92 da nova Lei de Licitações e Contratos. Muito bem, eu falei para vocês, tanto na aula 1 quanto na aula 2, que a nova Lei de Licitações e Contratos, a 14.133, ela considera a natureza do objeto para saber qual modalidade licitatória eu vou utilizar. Eu não tenho mais a modalidade licitatória atrelada ao valor, como eu tinha na Lei 866 de 93, tá? Então, sobre a natureza do objeto, dentro da nova Lei de Licitações e Contratos, a gente pode considerar os seguintes objetos: obra e serviço de engenharia, serviço continuado, serviço sob demanda, aquisição com formalização do contrato, aquisição por nota de empenho. E eu tenho que considerar também, na minha análise de contratação pública, o artigo 16 da Lei Complementar 101, de 5 de abril de 2000, que declaração de que a despesa está de acordo com as leis orçamentárias. Então, esse artigo 16 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, ele manda que eu declare que a despesa está de acordo com as leis orçamentárias. E aí a gente tem no artigo 60 da Lei 4.320 de 74, vedação de despesas sem prévio empenho. Então, isso é importantíssimo, ok? Dentro do âmbito da contratação pública. Eu não posso fazer nenhuma despesa dentro do âmbito da contratação pública sem que eu tenha o prévio empenho dessa despesa, tá? Então, antes de contratar, eu tenho que declarar que eu tenho a disponibilidade orçamentária e tenho que fazer o prévio empenho dessa despesa considerada pública. Muito bem, até aqui então a gente viu aí as nuances que devem ter dentro dos contratos administrativos, tá? Então, eu posso substituir o contrato administrativo, professora? Posso utilizar outra forma que não seja o contrato administrativo? Posso utilizar outra forma que não seja o contrato administrativo. E isso está no artigo 95 da nova Lei de Licitações e Contratos, da 14.133. E eu posso na dispensa de licitação em razão do valor, tá? E nas compras com entrega imediata e integral dos bens, sem obrigações futuras, incluída assistência técnica, e aí independente de valor. Eu vou fazer essa substituição por que documentos? Eu posso utilizar a carta-contrato, eu posso utilizar a nota de empenho de despesa, eu posso utilizar a autorização de compra, eu posso utilizar a ordem de execução de serviço. Todos esses instrumentos podem ser utilizados para substituir o contrato administrativo. E eu vou utilizar o 92, que trata lá das cláusulas essenciais, das cláusulas obrigatórias dentro do contrato administrativo. Eu vou utilizar no que for aplicável, de acordo com o objeto que eu estiver contratando, eu vou utilizar nesses instrumentos que vão substituir o contrato. Então, não é porque eu tenho uma nota de empenho da despesa, porque eu tive uma compra com entrega imediata e integral dos bens, sem obrigação futura, incluída assistência técnica, independentemente do valor, não é porque eu tenho
isso utilizando a nota de empenho, porque nessa situação eu posso substituir o contrato, que eu não vou ter cláusulas na nota de empenho, ok? Então, eu vou ter cláusulas e vou aplicar o 92, que me traz como cláusulas essenciais e obrigatórias, que devem constar dentro do contrato administrativo, mas de acordo com o que for aplicável. Então, eu vou olhar o meu objeto da contratação e aí eu vou ver que cláusulas teriam que constar nesse instrumento que está substituindo o contrato. Muito bem. Lá no artigo 94 da nova Lei de Licitações e Contratos, da 14.133, a gente vai ter que a divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas, no chamado PNCP, que já está funcionando, tá bom, pessoal? Já está sendo feita integração com eventuais outros portais de estado, de município, ok? Então, a divulgação no PNCP é condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos. Então, olha só, assinei o contrato administrativo, eu vou ter que fazer essa divulgação no PNCP, no Portal Nacional de Contratações Públicas, porque é uma condição indispensável para a eficácia do contrato e de seus aditamentos, ok? Quando a nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021, foi publicada, surgiu toda uma problemática em relação à vigência da lei, ok? E aí o entendimento que se consolidou à época foi que, enquanto não existisse o Portal Nacional de Contratações Públicas, enquanto ele não estivesse operando, eu não poderia ter a utilização da lei. Por quê? Porque o artigo 94 da nova Lei de Licitações e Contratos, ele trouxe como uma condição indispensável para trazer eficácia para o contrato administrativo, tá? Foi uma das nuances de interpretação, junto com a interpretação que se fez de que, se não houvesse a regulamentação da lei, o que está sendo feito paulatinamente por meio de instruções normativas ou decreto, dependendo se for ato do presidente da República ou não. Então, foi uma outra linha de entendimento que se teve, além da necessidade de publicação do contrato no Portal Nacional de Contratações Públicas, foi a necessidade de regulamentação da nova Lei de Licitações e Contratos para ela começar a iniciar a sua aplicabilidade, ok? Então, aí, dentro do artigo 94, a gente traz aí a exigência de divulgação no PNCP do contrato. E aí, quais são os prazos que ela traz no artigo 94? 20 dias úteis no caso de licitação, 10 dias úteis no caso de contratação direta, porque eu posso ter licitação ou eu posso ter contratação direta. Parágrafo 1º do artigo 94. Os contratos celebrados em caso de urgência terão eficácia a partir da sua assinatura e deverão ser publicados nos prazos previstos no inciso 1 e 2. Então, urgência vai ter eficácia a partir da assinatura, mas isso daí não exclui a necessidade de publicação, que vai seguir os prazos que eu acabei de falar para os senhores. 20 dias úteis no caso de licitação, 10 dias úteis no caso de contratação direta, sob pena de nulidade. Então, parágrafo 1º, artigo 94, traz aí que urgência vai ter eficácia a partir da assinatura, não exclui a necessidade de publicação, sob pena de nulidade desse contrato, se não houver essa publicação, ok? Vamos ter atenção a isso. Então, o artigo 95 da nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021. Ele traz no parágrafo 2º que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração pública. Então, eu posso fazer contrato verbal com a administração pública? A regra que traz aí o parágrafo 2º do artigo 95 é não, não posso. Salvo de pequenas compras, então eu tenho exceção, salvo se for pequenas compras, ou o de prestação de serviços de pronto pagamento. E assim são entendidos aqueles que o valor não seja superior a R$10.000. Então, traz aí como exceção. Eu não posso ter um contrato verbal com a administração pública, correto?
Mas e se eu tive um contrato que durou 12 meses, não prorroguei esse contrato e o serviço continuou sendo prestado? O contratado continuou prestando o serviço e nem a administração, nem o contratado ali teve atenção a esse prazo, que era de 12 meses, e acabou se elastecendo, acabou se prorrogando sem fazer o termo aditivo. E aí, como que a gente vai fazer com essa situação? Eu vou fazer o pagamento para esse contratado ou ele vai ficar sem receber? Bom, ele não vai ficar sem receber, porque senão a gente teria aí um enriquecimento ilícito da administração pública, ok? O que a gente vai fazer é o pagamento, porque teve a prestação do serviço e vai fazer a apuração de eventual responsabilidade do servidor público que tenha atuado aí nesse processo licitatório e não tenha verificado que o contrato já estava extinto quando houve a prestação do serviço, ok? Na prática, a gente faz isso por um termo chamado termo de reconhecimento de dívida. Então, a administração reconhece essa dívida, faz esse pagamento para o contratado, porque o fato gerador da prestação do serviço ocorreu e o serviço foi prestado. Não pode haver ali um enriquecimento ilícito da administração pública. E aí a gente apura eventual responsabilidade do servidor que tenha atuado, ok? Bom, a gente tem também na sistemática aí de contratação que a gente chama de suprimento de fundos. Esse suprimento de fundos tem fundamentação lá nos artigos 68 e 69 da Lei 4.320, de 64, tá? O regime de suprimento de fundos pode ser considerado como um adiantamento, tá? Consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho em nome do servidor como favorecido, para o fim de realizar despesas que, pela excepcionalidade, então veja que eu utilizo o suprimento de fundos de forma excepcional, a critério do ordenador de despesas e sob sua inteira responsabilidade, não possam subordinar-se ao processo normal de contratação. Então, eu não posso subordinar essa despesa ao procedimento normal de contratação, então eu vou usar o regime de suprimento de fundos. É uma sistemática ágil de compra e contratação para compras eventuais, para compras consideradas sigilosas ou de pequeno valor, ok? Deixo aí para a leitura dos senhores o Acórdão 1885 de 2009 do plenário do Tribunal de Contas da União. Ele vai tratar aí de um tema super importante, que é o fracionamento de despesa pela utilização de suprimento de fundos. Então, quando eu vou utilizar suprimento de fundos, eu preciso tomar o cuidado para que não haja aí configuração de fracionamento de despesa, ok? Bom, então sobre a duração ainda dos contratos administrativos, no artigo 105 da nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021, ele traz a seguinte disposição. A duração dos contratos regidos pela nova Lei de Licitações e Contratos será a prevista em edital. Então, eu sempre vou verificar no edital qual é a duração do contrato administrativo que está previsto ali. Até para quê? Para eu, enquanto contratado, enquanto licitante, enquanto fornecedor, eu saiba ali dimensionar até a minha proposta em relação à duração que o contrato administrativo vai ter, ok? Então, tem que estar lá previsto em edital. Deverá ser observado no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários. Então, a cada exercício financeiro eu vou verificar a minha disponibilidade de crédito orçamentário, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar um ano de exercício financeiro. Então, ultrapassando um ano, eu vou ter que estar com essa disposição da despesa amparada pelo plano plurianual. O que é, então, exercício financeiro? A gente pode considerar o exercício financeiro como um período anual em que deve vigorar ou ser executada a lei orçamentária anual. Ele coincide com o ano civil. Então, ele vai iniciar em 1º de janeiro
e termina em 31 de dezembro. Isso está no artigo 34 da Lei 4.320 de 64. Muito bem. No artigo 165 da Constituição Federal, eu tenho ali as leis de iniciativa do Poder Executivo. Então, eu tenho quais leis orçamentárias eu vou ali utilizar, ok? Então, eu vou ter o plano plurianual, eu vou ter a lei de diretrizes orçamentárias e vou ter a lei orçamentária anual. Todas essas três leis ali trazem previsão orçamentária e vão ter que ser consideradas quando da instrução do processo de licitação. Por quê? Porque eu tenho que declarar dentro da instrução do processo licitatório, isso a gente viu na aula 1, a minha disponibilidade orçamentária. Eu tenho que fazer o prévio empenho da despesa. Então, essa despesa pública, despesa considerada pública, tem que vir lá nas minhas leis orçamentárias, a previsão. E de acordo aqui com a nova lei de licitações e contratos, se eu ultrapasso o exercício financeiro, eu tenho que ter a previsão dessa despesa no plano plurianual. Então, muito cuidado aí com a necessidade de previsão nas leis orçamentárias da minha despesa com a contratação pública, tá? O que é o plano plurianual? Ele vai estabelecer de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Ele vigora por 4 anos, sendo elaborado no primeiro ano de mandato presidencial, abrangendo até o primeiro ano do mandato seguinte. Então, nós temos aí o plano plurianual. Vou deixar aí para vocês o acórdão 1214 de 2013 do Tribunal de Contas da União. E vou ler aqui só um trecho desse acordo, tá? Que vem dizendo: considerando que a legislação não determina expressamente que esse tipo de contrato deve ter prazo inicial de vigência de 12 meses, levando em conta os aspectos mencionados nos parágrafos anteriores, entendo que não se deva fixar uma orientação geral de que a administração deve ou não fazer contratos para prestação de serviços continuados com prazo de 12, 24 ou 60 meses. É uma avaliação que deve ser feita a cada caso concreto, tendo em conta as características específicas daquela contratação. Veja que acórdão excelente do Tribunal de Contas da União. Cabe à administração justificar no procedimento administrativo o porquê da escolha de um ou outro prazo, levando-se em conta os aspectos aqui discutidos e outros, porventura, pertinentes para aquele tipo de serviço. Então, acórdão 1214 de 2013 do TCU, trazendo a utilização de previsão do contrato administrativo de 12, 24 ou 60 meses, ok? Deixo para a leitura dos senhores também o item 12 do anexo 9, que é da Instrução Normativa 05 de 2017, que trata da vigência e da prorrogação do contrato, ok? E aí ele traz o prazo de vigência originário, de regra, é de 12 meses e traz que, excepcionalmente, este prazo pode ser fixado no período superior a 12 meses, nos casos em que, diante da peculiaridade ou da complexidade do objeto, eu verifique essa necessidade. Bom, vamos considerar que a gente também, como eu falei da utilização da IN 5 de 2017, no microsistema jurídico da 866, a gente também tem, diante da nova Lei de Licitações e Contratos, da 14.133, a utilização da IN 5 de 2017, no que couber. Foi isso mesmo que trouxe a instrução normativa da Secretaria de Gestão
para fundamentar a utilização também da IN 5, da Instrução Normativa 05 de 2017. Ela trata ali de prestação de serviços, tá? Mas a gente pode usar dentro da nova Lei de Licitações e Contratos, e aí ela trouxe como sendo no que couber. Para fazer essa compatibilização de regimes, a gente vai ter que ter aí uma leitura sistemática, tanto da nova lei quanto da Instrução Normativa, para ver o que cabe, tá? A Advocacia Geral da União vai fazer esse exercício no modelo que ela vai lançar, tá? Então, no modelo de licitação que ela vai lançar para a prestação de serviços, ela vai ter que fazer esse exercício de verificar o que cabe ou não de utilização da IN 5 dentro do microsistema jurídico da nova Lei de Licitações e Contratos. Vai ser necessário essa leitura sistêmica para saber o que vai caber ou não. Mas a Advocacia Geral da União vai fazer essa leitura. Muito bem, vamos trazer aqui agora um exemplo prático, tá? Dentro da duração dos contratos, do que eu poderia aqui utilizar. Então, eu tenho ali a fase interna com a declaração de disponibilidade orçamentária. Eu tenho a fase de seleção do fornecedor. E aí, quando eu falo que eu tenho a fase de seleção do fornecedor, eu estou dentro ali da fase da licitação. Eu tenho o empenho, tá? O prévio empenho da despesa. Eu não posso, né, adquirir uma despesa, contrair despesa sem ter o prévio empenho. Eu tenho a assinatura do contrato e eu tenho aí a execução do contrato, tá? Então, traçamos uma linha aí de tempo dentro da duração dos contratos administrativos. Então, vou ter execução do contrato, como que vai funcionar na prática, tá? Então, eu vou ter um contrato de execução continuada, uma prestação de serviço com uma assinatura do contrato em 1 de março de 2022, por exemplo. Então, eu vou empenhar ali essa despesa até 31 de dezembro de 2022. Eu tenho o final da vigência desse contrato em 1 de março de 2023. Mas eu tenho como final do exercício financeiro, e agora a gente já sabe o que é exercício financeiro, 31 de dezembro de 2022. E aí, como é que eu vou fazer? Eu tenho um novo exercício financeiro em janeiro de 2023. Então, eu vou ter que fazer um novo empenho em 2023 até 1 de março de 2023. E aí, se eu prorrogar o contrato, eu vou ter que fazer também outro empenho, tá? Na prática, a execução do contrato funcionaria assim. Muito bem. Continuando aí, eu tenho contratos com prazo de até... Posso ter... Na nova Lei de Licitações e Contratos, na 14.133 de 2021, contratos com prazo de duração de 5 anos direto, tá? Na Lei 866 de 1993, que ainda está sendo utilizada, como eu venho bem destacando, até 1º de abril de 2023, a 866, com a autorização da nova Lei de Licitações e Contratos, pode ainda ser utilizada, desde que eu faça a opção por ela e toda a minha contratação siga dentro da 866. Eu não posso, mais uma vez, chamando a atenção de vocês, misturar os regimes, ok? Se eu tiver na 866, eu tenho que usar até a extinção desse meu contrato, a 866. Se eu tiver na 14.133, eu tenho que utilizar a 14.133. Eu não vou poder fazer aí a mistura de regimes de contratação, ok? Então, considerando aí a duração dos contratos e considerando que os contratos posso ter contratos com prazo de até 5 anos, pelo artigo 106 da nova Lei de Licitações e Contratos, vou deixar para a leitura dos senhores orientação normativa da Advocacia Geral da União, 38 e 39 de 2011 e a número 1 de 2009, onde eu acho essas orientações normativas, professora. Já falei para vocês, coloquem lá no Google, orientações normativas da Advocacia Geral da União, ele já vai trazer, mas tem lá também no site, no sítio da Advocacia Geral da União. Bom, eu posso ter contratos com prazo de até 5 anos. E aí, em que situação? Serviços e fornecimentos contínuos, inclusive aluguel
de equipamentos e utilização de programas de informática. Eu vou ter que ter aí configurado dentro do processo licitatório, dentro da fase de instrução, a vantagem econômica e de manutenção. Vai ser atestada pela autoridade competente. Vou ter que atestar a existência de créditos orçamentários no início da contratação e a cada exercício, como a gente já falou, tá? E posso extinguir o contrato sem ônus para a administração pública, né? Quando não dispuser de crédito orçamentário ou o contratado não mais oferecer vantagem para a administração. Só que eu vou fazer isso na próxima data de aniversário do contrato e não pode ser inferior a 2 meses contato da data de aniversário do contrato. Isso está lá no 106 da nova lei de licitações e contratos. Ok, mas eu posso ter prorrogação, uma possível prorrogação com a vigência máxima decenal, de acordo com o artigo 107 da nova lei de licitações e contratos. Vou deixar aqui para a leitura dos senhores, orientação normativa da Advocacia Geral da União 65 de 2020. Para ter essa vigência máxima decenal, o que eu preciso? Previsão em edital. Então, vou ter que ter previsão em edital. A autoridade competente vai ter que atestar a vantagem dos preços e das condições do contrato. E vou ter que permitir a negociação com o contratado ou a extinção sem ônus para os dois. São previsões necessárias aí quando eu vou ter vigência máxima decenal dentro do prazo que eu for, da duração que eu for considerar para o meu contrato administrativo, tá? Que tudo está relacionado com a primeira fase lá do processo licitatório, que é o quê? A necessidade que a administração tem, aí eu vou ter o objeto que a administração vai contratar, a solução que eu encontro para essa contratação, isso é feito dentro do estudo técnico preliminar, como a gente já viu aí na aula 1 e na aula 2, ok? Eu posso ter vigência de contrato com prazo indeterminado dentro da nova lei de licitações e contratos? Sim, lá no 109 da nova lei de licitações e contratos, ele me traz essa possibilidade, dizendo o quê? A administração pode estabelecer a vigência por prazo indeterminado nos contratos em que seja usuária de serviço público oferecido em regime de monopólio, ok? Então é nessa situação. Desde que comprovada a cada exercício financeiro a existência de crédito orçamentário vinculados à contratação. Deixo para a leitura aí dos senhores orientação normativa da Advocacia Geral da União, número 36 de 2009. E lá no artigo 110 da nova lei de licitações e contratos, a gente tem os chamados, a chamada contratação que vai gerar receita para a administração pública. Como assim uma contratação que vai gerar receita para a administração pública? A administração é remunerada ali. E como exemplo a gente pode trazer lanchonete que esteja dentro da administração pública. Então ela é remunerada e ali a gente tem um contrato que gere receita, tá? E no contrato de eficiência, que vai gerar economia para a administração. Contrato de eficiência, a definição dele está lá no artigo 6º da nova lei de licitações e contratos, tá? Qualquer definição relacionada à lei de licitações e contratos, vocês vão ter, a nova lei de licitações e contratos, vocês vão ter lá no artigo 6º, o rol de definições que trouxe, tá? Então, nos contratos que gerem receita, 110 da nova lei de licitações e contratos, e nos contratos de eficiência, os prazos podem ser de 10 anos, se não tiver investimento, e de até 35 anos. Também posso ter contratos de até 35 anos se tiver investimento. E aí serão considerados com investimento aqueles que impliquem a elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas exclusivamente às expensas do contratado, que serão revetidas ao patrimônio da administração pública no término do contrato, ok? Então, aí também posso ter contratos com duração de até 35 anos. Para finalizar aqui a nossa aula 3, a gente vai falar sobre os contratos por escopo, ok? Contrato por escopo, está lá no artigo 111 da nova lei de licitação e contrato. E lá a gente vai encontrar
Na contratação que previa a conclusão de escopo pré-definido, o prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, tá? Então, no contrato por escopo ou por objeto, a extinção é pela conclusão do seu objeto. Nos contratos por prazo ou a termo, expirado o prazo, o contrato estará extinto, ok? Então, a gente pode trazer como exemplo de um contrato por escopo uma obra, tá? Que seja contratada. Essa obra tem que ser entregue. Então, o contrato só vai ali finalizar quando a obra for entregue. Então, é um exemplo aí que a gente tem de contrato por escopo. Por isso que o artigo 111 traz que a prorrogação é automática. E a gente tem que fazer a diferenciação dentro do contrato por escopo do prazo de vigência para o prazo de execução, ok? Por quê? O prazo de execução só vai finalizar quando eu tiver a entrega da obra, do escopo do contrato. E eu posso ter uma vigência mais alargada ali, né? Então, eu posso ter um prazo de vigência maior do que o prazo de execução, porque o prazo de execução vai estar relacionado ao meu escopo, ao meu objeto do contrato. E estando relacionado ao meu escopo, ele só vai finalizar com a entrega da obra, ok? Então, o que eu tenho que observar dentro do contrato por escopo, para finalizar aqui a nossa aula 3, é que eu só vou ter ali a extinção desse contrato com a entrega do objeto, mas isso não quer dizer que eu não tenha necessidade de constituir em mora o contratado, ok? Então, eu posso sim constituir em mora o contratado por ele não ter observado o prazo inicial de entrega daquele objeto. Muito bem, vamos agora verificar aí o conhecimento de vocês sobre a aula 3. Então, vamos testar aí o que a gente estudou até este momento por meio do nosso quiz. Então, vamos lá para a primeira pergunta aqui do quiz. Sobre as cláusulas necessárias nos contratos administrativos, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai agora encontrar aqui a alternativa correta. Letra A, não pode haver sigilo no contrato administrativo? Letra B, não precisa ser estabelecido o índice de reajustamento de preços? Letra C, as certidões de regularidade podem ser verificadas mesmo após a assinatura do contrato? Letra D, é admitida a forma eletrônica na celebração dos contratos e nos termos aditivos? Qual é aqui a alternativa correta entre essas 4 letras aqui, entre essas 4 alternativas? E a gente tem ali como a correta a letra D, que diz que é admitida a forma eletrônica na celebração dos contratos e nos termos aditivos. A gente viu na aula que pode haver sigilo, sim, em determinadas situações nos contratos administrativos. Aí é bom que a gente também tenha conhecimento sobre as disposições da Lei de Acesso à Informação, como eu falei durante a aula. Eu tenho que estabelecer o índice de reajustamento de preço no contrato administrativo e as certidões de regularidade têm que ser verificadas antes da assinatura do contrato e a cada prorrogação contratual, ok? Vamos para o nosso segundo quiz. O contrato administrativo pode ser substituído? A gente viu que pode. Por letra A, carta-contrato. Letra B, não pode ser substituído em nenhuma hipótese. Eu já falei aqui que pode, então já entreguei a B, né? Nas compras com entrega imediata integral dos bens, mesmo que exista obrigação futura. Nas dispensas, independentemente do valor. Então, qual seria a letra correta para o contrato administrativo? Pode ser substituído por carta-contrato. Então, eu posso, uma das formas de substituir é por carta-contrato. Outra forma é a nota de empenho, ok? Não pode ser substituída em nenhuma hipótese, é mentira. Nas compras com entrega imediata integral, ok, mas aqui é desde que não exista obrigação futura, como a gente viu na aula. E nas dispensas, independentemente do valor,
Não, nas dispensas quando for de pequeno valor. Esse foi o nosso segundo quiz. Vamos para o terceiro agora. Sobre a duração dos contratos administrativos, assinale a alternativa incorreta. Então, eu vou aqui verificar a não correta. Letra A, podem ter duração decenal. Letra B, podem ser assinados com vigência de 5 anos. Letra C, não poderão ter vigência indeterminada. Letra D, pode ser estabelecida vigência de 35 anos. Qual é a letra aqui que vai falar sobre a duração dos contratos e vai ser a não correta? A que diz que não pode ter vigência indeterminada. A gente viu lá que serviços com monopólio pode ter vigência indeterminada. Isso já era uma previsão da orientação normativa da Advocacia Geral da União, que agora a Lei 14.133 de 2021 contemplou expressamente em seu texto normativo. Então, aqui acabamos o nosso quiz e acabamos aqui a nossa aula 3, que tratou sobre a duração dos contratos administrativos, sobre o prazo de vigência, sobre o contrato administrativo em si e as suas cláusulas necessárias a serem contempladas dentro do instrumento contratual, sobre esse ajuste entre a administração pública e o contratado, tratando sobre as prerrogativas da administração, tratando sobre as cláusulas necessárias que devem haver dentro do contrato administrativo, tratamos sobre os prazos de vigência, prazos de execução e sobre o contrato por escopo. Essa foi a nossa aula 3. Espero que vocês tenham aproveitado e assimilado todo o conhecimento. Muito obrigada pela atenção. Vamos para a nossa aula 4. Espero vocês lá. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.